sou o Marco Abreu, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, e todo mundo está sabendo que no último dia 15 de junho a Secretaria de Educação lançou o Programa de Aulas Remotas. Então decidi gravar esse vídeo para te ajudar nas questões de Geografia. Se inscreve aqui no meu canal e roda o vídeo aí. O bloco de atividades do 8º ano, você tem que entrar no site oficial da Prefeitura de Patinga, rolar a página, aqui tem um banner chamado Aproveite seu tempo e estude em casa. Ao clicar nesse banner, você será encaminhado ao site Estude em Casa. Na parte superior temos aqui o botão Programa de Aulas Remotas, acesse a página do PAR. O PAR, Programas de Aulas Remotas, e aqui nessa página você pode baixar todos os blocos de atividades do período de 15 a 26 de junho. No nosso caso aqui, o bloco do 8º ano, ele se encontra aqui na cor roxa, né? Ele já está até aberto aqui no meu computador, vou mostrar para vocês. E as atividades de geografia, elas começam na página 12. A primeira questão de geografia da página 12 pede para que você saiba interpretar cartogramas, anamorfoses, mapas esquemáticos, croquis, com informações geográficas acerca de África e de América. Então, a atividade começa com um texto sobre o que é anamorfose. A anamorfose é um tipo, né, uma representação gráfica de uma parte da superfície terrestre ou de toda a superfície terrestre, em que um dado, né, uma representação do PIB, da população, de uma produção agrícola, de uma produção de mineração, é o que define o tamanho do território de um país, de uma região, de um município dentro do mapa. Então os territórios eles aparecem deformados, eles aparecem maiores e menores de acordo com a intensidade do fenômeno representado na anamorfose. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma anamorfose de população urbana do ano de 2017. Essa anamorfose foi retirada do site do IBGE, e aqui a gente tem duas informações importantes nessa anamorfose. Olha, nós temos aqui embaixo uma explicação bem detalhada dessa anamorfose. O mapa apresenta duas informações importantes. Primeiro, o tamanho dos países. O tamanho dos países indica a população urbana relativa. O que é relativo? Ou seja, é a porcentagem de pessoas que vivem nas cidades de cada país. Então, quer dizer, quanto maior é o território do país apresentado, maior é o número de pessoas que vivem nas cidades, se comparado com o número de pessoas que vivem no campo. Né? Então, de 100%, quantos por cento vivem na cidade, quantos por cento vivem no campo? Se o número de pessoas que vivem na cidade, a porcentagem, né, a população urbana relativa de pessoas que vivem nas cidades for maior, maior aparece o tamanho do território aqui nesta anamorfose. Então, países, por exemplo, como Estados Unidos, México, Brasil, Índia, China, Nigéria, França, Alemanha, Reino Unido, eles aparecem grandes no mapa porque eles têm grandes populações urbanas em termos de porcentagem. Por exemplo, países grandes como a Rússia, o maior país do mundo, o Canadá, o segundo maior país do mundo. Países que são grandes territorialmente aparecem pequenos aqui porque tem pouca população urbana relativa. Já as cores, né, as cores aqui, nós temos aqui, olha, população urbana em 1.000 pessoas. Então você pega esse valor aqui e coloca mais 3 zeros. Então aqui tem 819.767 pessoas. Você coloca mais 3 zeros aqui, dá aí na faixa de 819 milhões de pessoas. Então, um país que tem essa cor mais escura aqui, por exemplo, é a China. Então, na China, tem mais de 800 milhões de pessoas vivendo nas cidades. Né? A população da China é de mais de 1 bilhão, né? Mais de 800 milhões vivem na área urbana. E o que diz, então, a explicação? Olha, o cartógrafo usou a legenda em tons gradativos de cores para representar a população urbana absoluta, ou seja, o número total de pessoas, sem se comparar com o número de pessoas que vivem no campo, ou seja, não é uma porcentagem, é um número total. Então, em termos gerais, né, em termos de população urbana absoluta, em números totais, você tem aí como grandes destaques a China e a Índia, exatamente porque são as maiores populações do planeta, ambas com mais de 1 bilhão de pessoas. Muito bem. E aí nós temos aqui na página seguinte uma outra anamorfose que mostra, olha, um mapa de epidemias de 2001 a 2017. Então você tem aqui, por exemplo, o continente americano,
A América do Norte bem exígua, a América Central já um pouco mais larga do que ela é de fato, territorialmente dizendo, a América do Sul um pouco mais fina também, a Europa muito estreita, a Ásia, com exceção do sul da Ásia, bem estreito também, o Sudeste Asiático também se destacando, mas o continente que se destacou aqui nesse mapa de epidemias, né, que aparece mais avolumado aí no mapa, é, sem dúvida, o continente africano. E aí as perguntas são as seguintes, olha, primeiro, letra A, o que é anamorfose? Então você vai procurar nas alternativas aí qual aquela que se aproxima do que é anamorfose. Veja bem, primeira, representação cartográfica produzida sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para obtenção de informações gerais de uma área. É claro que a anamorfose não tem escala, ela foge assim dos padrões, mas olha o que diz o final, servindo apenas para obtenção de informações gerais. Ficou uma informação vaga, né? A anamorfose ela apresenta um dado objetivo. Nesse caso aqui, por exemplo, epidemias. No primeiro, população urbana. Na segunda alternativa diz assim, representação cartográfica em que uma cor ou símbolo é associado ao polígono de cada país, o que determina a grandeza do tema representado. Polígono, área com com vários lados. Grava bem. Representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. Anamorfose tem escala? Já dissemos. E por último, olha, representação cartográfica que torna a superfície dos territórios proporcionais ao dado que se deseja analisar. Então, vamos procurar aí a resposta correta. Letra B. Com base no mapa População Urbana 2017, responda qual país do mundo tem a maior população urbana em termos absolutos, ou seja, não é em porcentagem, em números gerais. Então você vai olhar aqui pela legenda que as cores mais escuras representam uma população urbana em termos absolutos maior. Então, qual país é que apresenta a cor mais escura do mapa? Está muito fácil aí para vocês. Em seguida, nós temos aqui, o Brasil possui grande população urbana? Justifique. Ou seja, você vai dizer por quê. Nós temos aqui o território brasileiro. Esse tom de cor aqui do Brasil está entre 100 mil e 270, aliás, 100 milhões e 271 milhões de pessoas vivendo na área urbana. Então você vai dizer, será que o Brasil tem uma grande quantidade de pessoas vivendo nas cidades, considerando aí que o Brasil tem aproximadamente 215 milhões de habitantes? Bom, depois você vai dizer por que com base nas informações do mapa. Região do planeta com mais casos de epidemia entre 2001 e 2017 é a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental, né, os países ali do leste, do oeste da Europa, né, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, a África subsaariana, ou seja, a África que está ao sul do deserto do Saara, o Oriente Médio. Então você vai, pelo mapa, descobrir aí qual a região do planeta que apresentou mais casos de epidemia nesse período. Na segunda questão, continuando ainda com a mesma habilidade, mas não agora falando de anamorfose, mas de um mapa esquemático aí, né? Nós temos o seguinte: conheça melhor a doença que está chegando ao Brasil e pode causar uma epidemia pelo país. Chikungunya na América do Sul. Tem um texto da revista Ciência e Cultura de 2014 que traz aí algumas informações importantes sobre essa doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? E aqui do lado nós temos um mapa que mostra o seguinte, veja essa legenda. Os países que estão coloridos no mapa são países com casos autóctones, ou seja, casos em que houve transmissão da doença dentro do próprio país. E os países que apresentam essa estrela são países em que os casos foram trazidos de fora, ou seja, com casos importados, com casos trazidos de outros países nesse caso. Apresenta aqui o nome dos países em espanhol, por isso que Equador aqui está com a letra C, mas dá para entender aí o nome de todos os países sul-americanos. Em seguida diz assim, olha,
De acordo com o mapa, os únicos países da América do Sul sem casos de chikungunya são, ou seja, quais os países que não têm casos autóctones nem casos importados. Então você vai observar o mapa, o que não está colorido e o que não está com estrela são esses aí que não tiveram casos de chikungunya naquele período, que estão informados pelo mapa. Letra B. De acordo com o texto, quais são as semelhanças entre chikungunya e dengue? E aí você vai pegar aqui na leitura e você vai ver aí algumas semelhanças entre as duas doenças aí, principalmente em quem a transmite. E na letra C você vai explicar a diferença, acabamos de dizer agora, do que é a transmissão autóctone. A palavra autóctone significa nativo, né, que de dentro do próprio país, e os casos importados de chikungunya. Muito fácil também. Na questão 14, é apresentada aí duas anamorfoses. Você tem primeiro duas anamorfoses do território brasileiro. Né? A primeira diz assim: médicos ativos inscritos no Conselho Federal de Medicina em 2010. Isso quer dizer que quanto maior aparece o Estado brasileiro nesta anamorfose, maior é o número de médicos ativos inscritos no CRM, no Conselho Federal de Medicina. E aí nós temos o seguinte, olha, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, próprio Minas Gerais, o Distrito Federal, aparecem aí com um grande volume de médicos, e outros estados, principalmente da região norte, Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, o Pará, que é um estado grande também, eles aparecem aí com um território bem encolhido, porque tem poucos médicos disponíveis para atender a população. E aí no mapa do lado aparece o seguinte, olha, habitantes por médico. Isso quer dizer o quê? Quanto maior for o tamanho do estado que aparece aqui, isso quer dizer que as condições são mais precárias de atendimento médico, porque são mais pessoas para cada médico atender. Então, esse número aqui, quanto maior, no primeiro mapa, o número quanto maior, melhor. No segundo mapa, o número quanto maior, pior. Porque se existem muitas pessoas para um só médico atender, quer dizer que essas pessoas não serão atendidas da maneira que elas precisam ser atendidas com qualidade. E aí diz o seguinte, olha, utilizando o mapa político do Brasil, é um mapa que mostra aí a divisão dos estados brasileiros, e considerando duas informações importantes. Primeiro, em casos mais graves, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti necessitam de acompanhamento médico para tratar os sintomas. Somente em casos mais graves. Na maioria das vezes, o paciente é encaminhado para casa, mas quando se agrava, ele precisa ser internado. Segundo, quanto mais habitantes por médico, menor é o atendimento da população. Então, neste mapa aqui, quanto maior é o tamanho do estado apresentado, quer dizer que esse dado ele é um dado negativo para a qualidade de vida das pessoas. Em seguida vem as atividades. Primeiro, letra A. Qual é a região do Brasil com mais habitantes por médico? Dá para ver aqui, que esta região aqui, ela aparece mais robusta, mais avolumada aí nessa anamorfose. Que região é essa? Muito fácil de saber. Letra B. Qual é o estado brasileiro com mais médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina? Aí você vai olhar no primeiro mapa, qual de todos esses estados aqui, qual que está aparecendo com maior volume, né? É só você identificar que estado é esse aqui e marcar. E na letra C, analise o infográfico. Se os dados de dengue fossem de 2010, quais seriam os problemas enfrentados pelo estado de Goiás? Então tem aqui, olha, dengue em 2019. E esses estados aqui de vermelho são estados que tiveram um número, maior número de registros, 77%, dos registros foram desses estados, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Como Goiás, olha, se você pegar aqui os dados de Goiás, Goiás é esse estado aqui, tem muitos habitantes por médico. Qual seria o problema enfrentado pela população goiana? Vamos pensar e vamos escrever, ok? Então até a próxima, um abraço.